Olá, como vai? Bom dia! A vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades foi suspensa pelo Ministério da Saúde, mas as que têm doenças pré-existentes devem ser vacinadas, mas só com Coronavac ou Pfizer. A orientação atende à recomendação da Anvisa, depois de notificação da Fiocruz, fabricante da AstraZeneca, de morte suspeita de uma gestante de 35 anos, que pode estar relacionada ao imunizante. No 30 Minutos desta quinta-feira, a gente fala ainda. Profissionais de enfermagem protestam e pedem percentual de reajuste maior em Patos de Minas. Produtores da região admitem perdas da safrinha de milho com irregularidade de chuvas. Médico teme que terceira onda de Covid-19 pode ser pior se flexibilização continuar e com falta de cuidados. Essas e mais informações no 30 Minutos que já está no ar. Profissionais da enfermagem de Patos de Minas fizeram um protesto nesta terça-feira. Eles reivindicam percentual de reajuste salarial maior que o oferecido. A carreata percorreu as ruas da cidade, começando pelo início da Major Gotti. O motivo? Um protesto como forma de reivindicar reajuste salarial dos enfermeiros, que o pedem há pelo menos 3 meses. A principal reivindicação da categoria é em relação dos pisos salariais, que estão muito defasados ao longo do tempo. A gente tentou várias vezes em negociação com os hospitais. Eles propuseram apenas 3% do piso. E em relação a esses reajustes, outros segmentos do mercado já ofereceram uns reajustes bem acima desse valor, já foram fechados esses valores, certo? E outros, os segmentos, às vezes até o comércio, ofereceram bem mais, que foram até muito mais afetados que os próprios hospitais particulares. Esses colaboradores que estão nesses hospitais estão dando duro de si. Isso, inclusive, tem vários colegas que trabalham em 2 lugares para suprir o salário da enfermagem, que está bem caótico. O salário base atual é de R$ 1.247. O percentual oferecido foi de 3%, o equivalente a R$ 37,41, o que não agradou a categoria, tendo em vista os custos cada vez mais elevados dos gastos habituais. O que eles pedem é um reajuste de 6%, ou seja, um aumento de R$ 74,82. O que os hospitais particulares passaram para nós foi muito abaixo do que nós esperamos, né? Que foi 3%, né? E mais o abono e o cartão alimentação. Se vocês for verem hoje as coisas estão tudo mais caras. Então com 450 aí, se você for fazer uma compra aí, não dá quase nada. Inclusive sou um pai de família, né? Nós pedimos 6% no aumento do salário, né? E manter as outras reivindicações, que é o tempo de serviço, as horas extras e o cartão alimentação mais o abono aumentar R$ 50 respectivamente. 6% não é muito para os hospitais, para eles ter esse reajuste. Inclusive seria um reajuste com retroativo, que a data base seria março. Estamos na luta aí para tentar ver se a gente consegue. Agora a categoria aguarda novo posicionamento por parte dos hospitais. Entretanto, caso o pedido não seja atendido e a proposta de reajuste se mantenha inferior aos 6%, ou que não haja acordo entre as partes, o sindicato não descarta a possibilidade de greve. Conversando muito com eles retornaram umas 3 vezes os valores, sempre abaixo. A última semana agora eles enviaram um valor, que é esse que estão proposto aí, apenas 3% e sem retroativo, que é a data base, que é março. Tenta no máximo uma negociação passiva, que eu acho que em plena pandemia, uma greve não prezando muito o atendimento ao cliente, que está lá todo dia precisando de ajuda. Esse ponto a gente tem ele em mão também, mas esse é o último que a gente vai tentar evitar ao máximo.
A seguir, a gente fala sobre a previsão do tempo. IBGE prevê safra recorde para 2021. Mas na região, produtores temem prejuízos com a safrinha de milho por conta da falta de chuva. As chuvas irregulares têm castigado o campo. Na região, os produtores estão preocupados com o resultado da safrinha de milho. Em 2021, o milho vem chamando a atenção do mercado e também dos produtores. Em abril, as exportações brasileiras do grão registraram alta de 1.854%, com envio de 130 mil toneladas ao exterior, segundo dados iniciais do Ministério da Economia. Mas há uma preocupação quanto à produtividade da segunda safra, a safrinha, que pode cair devido às condições climáticas desfavoráveis e o atraso do plantio. O Alan é engenheiro agrônomo e já adiantou que espera ter redução na produtividade. Historicamente, nas últimas safras, a gente tinha vindo com bons índices pluviométricos. A gente vinha produzindo bem com a safrinha e esse ano foi um ano um pouco atípico. A chuva, a quantidade e a distribuição foram bem regulares. Segundo o climatologista Dalberto Vieira, os prejuízos se devem pela ausência de água armazenada no solo, que, sem chuvas, não é reposta e, com isso, a capacidade de absorção de água feita pela planta é afetada. Por isso, a necessidade de se observar o que pode ser feito para minimizar os prejuízos. Todo mundo já, quando faz a cultura dessa safrinha, já faz pensando que ela corre um grande risco em função dela ser semeada em fevereiro, meados a final de fevereiro. Então isso faz com que nós tenhamos a maturação dessa cultura numa época em que normalmente as chuvas são deficientes mesmo. Só que normalmente nós temos chuvas nessa época do ano que é suficiente para suprir a mínima necessidade que a planta precisa. Como esse ano nós não tivemos chuvas significativas no mês de abril, só no final nós esperávamos alguma chuva e elas não ocorreram, isso causa um dano significativo na opção de safrinha. Mas as expectativas por chuvas para o mês de maio, como forma de recuperar o plantio, são baixas. Há previsão de chuva para essa semana e possivelmente para o fim do mês, mas não o suficiente para uma boa recuperação da umidade do solo. Além disso, há o clima seco que se inicia, visto que com baixa umidade do ar também não há boa recuperação. Algumas lavouras sofreram mais que outras, Então, devido a isso, a gente vai ter lavouras que vai ter 20%, 30%, 50% e em alguns casos até 100% de perca, no caso de produção de grãos. O que tem ocorrido nessa última semana é alguns produtores, ao invés de colher o milho, esperar colher o milho para a produção de grãos, o pessoal está ensilando a planta inteira para tratar do gado. Nós temos dois eventos de chuva previsto ainda. Um deve acontecer possivelmente depois de amanhã, alguma coisa assim, mas é tão insignificante que é pouco possível que aconteça na região toda. Pode acontecer esporadicamente em algum lugar só, o que não resolve o problema da região. Mesmo com as perdas do milho, o IBGE disse nesta quarta-feira que a safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve ser recorde em 2021. A produção prevista é de 264 milhões e 500 mil toneladas, 4% mais que em 2020. Arroz, milho e soja são os destaques e representam quase 93% do total produzido no país. Para esta quarta-feira, tempo estável com sol entre nuvens. Também não deve ter oscilação na temperatura na região nesta quinta. Veja só. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Tempo seco na região. Em Patos de Minas pode chegar a 30% em alguns momentos. A temperatura não passa dos 27 graus nesta quarta-feira e se mantém estável amanhã, com variação também entre 13 e 27 graus. O tempo amanhece encoberto nesta quinta em Varjão de Minas, com máxima de 26 graus.
Em Coromandel, a temperatura varia entre 13 e 28. Em Patrocínio, mínima de 12 e máxima de 27 graus. E em Lagoa Formosa, variação prevista entre 12 e 26 graus para esta quinta-feira. Já já a gente atualiza os números da Covid-19 em Minas. E gestantes e puérperas com comorbidades devem ser vacinadas, só que com doses da Coronavac ou Pfizer. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou mais 373 óbitos em decorrência da Covid-19. Quase 36.500 mineiros já morreram. Quase 9.800 casos foram confirmados de terça para esta quarta-feira. Já passam de 1.433.000 infectados no estado. Mais de 1.323.000 foram tratados. 73.404 estão em acompanhamento. O Ministério da Saúde reiterou a recomendação da Anvisa para a suspensão da aplicação de AstraZeneca em gestantes e puérperas, depois da morte suspeita de uma grávida do Rio de Janeiro que tomou o imunizante. No entanto, a pasta salienta que as mulheres grávidas e mulheres até 45 dias após o parto que têm comorbidades devem ser vacinadas com Coronavac ou Pfizer. Em outra nota emitida nesta terça-feira, a Anvisa disse que a recomendação para a suspensão da AstraZeneca foi depois do comunicado da Fiocruz, fabricante do imunizante, sobre a morte suspeita de uma gestante de 35 anos do Rio de Janeiro, com acidente vascular cerebral hemorrágico com plaquetopenia, que pode estar relacionada à vacina, mas os estudos ainda não foram concluídos. De acordo com o Ministério da Saúde, o evento adverso grave é raro. A pasta informou ainda que 475 brasileiras que estavam grávidas morreram em decorrência da Covid-19. Com as chances de complicações pelo vírus, a pasta recomendou a vacinação das gestantes e puérperas, pois os benefícios superam os riscos. E é um evento extremamente raro, então é importante de a gente avaliar que muitas vezes um evento adverso pós-vacinação, avaliando o risco em relação à doença, supera o perfil de benefício-risco em relação à vacinação. Então é importante que se vacine, porque o risco de adoecimento, de complicação e de óbito é muito maior. Pode passar. Agora, o que a gente nota é que houve um aumento muito grande de casos em grávidas, de óbito de grávidas e também uma diminuição da idade gestacional para a apresentação de morbidades graves e óbitos. Tudo isso eu estou falando porque este cenário faz o PNI, que assim como o ministro falou que não faz parte, eu também não faço parte, mas esse grupo de experts, de especialistas do mais alto nível do Brasil inteiro, eles definiram por unanimidade, obviamente baseado tanto nos estudos que a gente tem das vacinas, né, quanto no cenário epidemiológico do Brasil, no momento em que a decisão é tomada, por uma avaliação do risco-benefício. E, neste momento, foi decidido que o risco-benefício favoreceria a vacinação de grávidas. Mais de 15 mil grávidas já foram vacinadas com a AstraZeneca. A dose de reforço, por enquanto, está suspensa. A imunização para gestantes e puérperas sem comorbidades também foi interrompida. E as que têm doenças pré-existentes só devem receber Coronavac ou Pfizer. As gestantes que têm agendada a vacina para amanhã, a gente solicita nesse momento que aguardem um posicionamento do Programa Nacional de Imunizações que já sairá nos próximos dias. Aquelas gestantes que têm comorbidades e que não tomaram nenhuma dose ainda, elas devem procurar o serviço de saúde para se vacinar ou com a vacina Pfizer ou com a vacina Coronavac, que é a orientação que nós estamos passando agora. As gestantes e puérperas sem comorbidades, nesse momento a gente interrompe e à luz de novas evidências, essa orientação ela pode ser modificada.
O Ministério da Saúde ainda informou que vai emitir uma nota técnica até o final dessa semana sobre como será o manejo com as gestantes e puérperas que já tomaram a AstraZeneca e mais detalhes sobre a vacinação para essas mulheres que não têm comorbidades. Esta semana, a Clínica e Laboratório Mais Exames está com valores que cabem no seu bolso e facilidade no pagamento. Check-ups com 15 exames laboratoriais mais consulta médica para avaliação dos resultados por R$ 150. Mamografia, R$ 70. Exames laboratoriais com 20% de desconto. Todos os exames e consulta em até 6 vezes no cartão. E nesta sexta-feira, dia 14 de maio, vamos dar um presente especial para as mamães. 10 consultas gratuitas com ginecologista, mas somente para as mamães. Ligue e agende sua vaga pelo telefone 3814-1616 ou 99862-1616. A Clínica Mais Exames está localizada na Praça Santana, número 153, bem em frente ao Mercado Municipal. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. A seguir, no 30 Minutos, médico teme que terceira onda de Covid-19 pode ser pior se flexibilização continuar e ainda com falta de cuidados. Parabéns, Patos de Minas! O Sindicato dos Contabilistas tem um presente especial para comemorar o aniversário da cidade. São preços promocionais para você adquirir agora mesmo seu certificado digital e portal de assinaturas. Confira! Certificado digital e CNPJ A1 com validade de 1 ano por apenas R$ 119,90. Portal de assinaturas com 3 documentos grátis a partir de R$ 39,00. Esses descontos são válidos durante todo o mês de maio de 2021, somente para compras feitas presencialmente no Sindiconte ou pelo site. Entre em contato agora mesmo no WhatsApp DDD 31 98328 2037 ou pelo site patosdeminascertificado.com.br. A terceira onda de Covid-19 pode acontecer e ser ainda mais grave. Na visão de alguns especialistas, a flexibilização ocorre no momento errado e vai depender também do comportamento de todos nós. O infectologista e professor de medicina da UFMG disse em entrevista no NTV News que a terceira onda de Covid-19 para junho é real e pode ser ainda mais grave. A chegada do tempo frio, a quantidade de linhagens do coronavírus, mais de 110 segundo a Fiocruz, somada à flexibilização de regras, pode ser uma bomba relógio. Nós estamos flexibilizando no momento que nós estamos no platô muito alto. Então, o risco de nós termos uma terceira onda, né, tão grave ou pior do que foi essa que nós passamos no final de março, início de abril, né, ela é real. O agravamento de cada onda de Covid-19 depende do comportamento da sociedade. Se depender da característica genética do vírus que circula hoje e que a cada vez está mais frequente, que são as novas variantes que têm as mutações que mudam os aminoácidos da posição 501 e da 484, a gente vai ter cada vez mais frequente um vírus que espalha mais e que está associado à reinfecção. Então, biologicamente, a gente pode ter uma terceira onda mais grave, só que a gente pode mudar esse destino. Por isso é importante estar atento ao que fazer. O uso de 2 máscaras não é exagero e nem evitar de conversar no transporte público. A população tem que usar 2 máscaras caseiras bem posicionadas. Então, se você colocando uma máscara bem posicionada,
né? Você evitar aglomeração. Então, assim, festas, lugares fechados, claro, tem umas questões que não dá como evitar. O transporte público, né? É uma coisa que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? É o nosso transporte público. Então, evitar essas aglomerações, a máscara bem posicionada e, claro, sempre lavar as mãos. E uma dica que a gente fala muito no transporte público é as pessoas ficarem mais caladas, silêncio. Porque no silêncio, as pessoas só no silêncio, não conversando, você elimina menos partículas virais no meio ambiente. Nesta quarta-feira, Espaço Feminino na tela da NTV. Oi, gente linda! Quarta e temos encontro no Espaço Feminino. Quem aí também ficou admirada com o resultado de mais uma edição do Você Linda? Nossa vencedora ficou incrível, né? Gente, ela é outra pessoa. Uau! Gente, eu tô chocada. A gente mostra um resumo do trabalho impecável do time do Você Linda, que se dedicou e muito nesta transformação, viu? Também, casal unido na decoração de casa e cheio de ideias para compartilhar com a gente no programa, hein? Fazer mais gastando bem menos. Quer ver? Então a gente se encontra nesta quarta, 18 horas, no canal 8.1, rede social @NTV Patos de Minas. Ou veja ainda pelo site ntv.tv.br. Isso aí, o Jornal 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tem muita informação chegando agora com meu amigo Gui Boaventura. Boa tarde, Gui, tudo bem? Olá, Isis, boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo. Então quer dizer que de verde eu não fiquei bem? Não, você fica bem de qualquer jeito, sem essa conversa de você não está bem. Né? E mesmo porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, você está aí na tela, bem toda a vida. Muito obrigada. Hoje eu tentei usar uma corzinha aí, estou sentindo a ausência das suas gravatas, viu? Que inclusive era uma corzinha aí. Vou voltar com as gravatas. Eu só preciso ganhar umas gravatas de presente aí para dar uma melhorada, mas... Alô, lojas que estejam nos assistindo, Gui aceita permuta de gravata. Breganha. Uma barganha. Mas e aí? Vamos falar de quê aqui, dona Isis? Então, Gui, nunca é uma notícia muito boa, né? A gente teve aí vários casos de agressão a crianças, né? Sempre crianças aí menores de 5 anos de idade. Inclusive tivemos um aí recentemente, né? Tivemos o Henri, né, que faleceu, tivemos o Gael também que faleceu devido a agressões. Mais casos estão sendo apontados aí no nosso país. Em São Paulo teve um crescimento de 98% nos casos de agressões a crianças. Isso é uma coisa muito preocupante. A gente entende que os filhos estão dentro de casa, né, há mais tempo aí, devido à pandemia, né, há mais de 1 ano sem poder ir à escola, fazer as atividades habituais. Isso pode, né, gerar um estresse, mas pai tem que ter paciência, né, e não partir aí para agressão. É uma situação muito preocupante e que entristece a gente, né? Ver esses casos, principalmente de abusos sexuais também, como tivemos, né, durante esse final de semana aqui em Patos de Minas, e já sabemos, né, que assim como agressões e violência doméstica, a maioria acontece aí no âmbito familiar mesmo. O âmbito familiar é um gerador de violência. Isso não tem a menor dúvida, porque aglomera pessoas. E o ser humano aglomerado tem uma tendência a uma certa, eu diria que uma certa agressividade, disputa psicológica, disputa pelo poder hierárquico dentro de uma comunidade, ou dentro daquela família, disputa por espaço, disputa por um punhado de coisa que isso acaba causando essa coisa. Entre pais e filhos é a mesma coisa, não tem... É preciso pessoas educadas, pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que têm consciência do que é certo, do que é errado, sabe, que conseguem com a sua inteligência
se colocar naquele ambiente, dominar a situação, saber do que deve fazer da sua posição, por exemplo, em relação aos filhos, né? Educar não é tarefa fácil, né? Educar não é uma tarefa fácil. Não é fácil você criar um ser humano. Não é. E aí há um limite muito tênue em relação a corrigir e agredir, né? Por isso apareceu aquela lei, aí, a lei do tapinha, sabe? Para evitar o pai ter liberdade de corrigir e não agredir, né? Porque agredir é um negócio assim que tudo é algo que tão sai, extremo, né? Tudo que sai fora da lógica, que sai fora do centro das coisas é pernicioso, né? Por um lado ou para o outro. Pois é, a Andra tá mandando embora aqui. Mas antes eu posso mandar um abraço para os meus vizinhos, pessoal lá do bairro São Francisco, que sempre assiste a gente, sempre assistem você também. Então, um abraço para o pessoal lá do bairro São Francisco. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado sempre pelo carinho da audiência, né? Pelo carinho da atenção. Sim. Então eu vou. Sayonara. Grande abraço para você. Até sexta. Até mais. Tchau.